Olá, internautas. Esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Se você quiser participar, mande seu e-mail. O e-mail é comunicação@anefac.com.br. A inteligência da contabilidade gerencial, vista como atividade estratégica, prestação de contas, estimula a visão prospectiva para fundamentar a tomada de decisões. O mundo corporativo brasileiro, e não só brasileiro, mundial, utilizou a contabilidade para prestar contas de dados e fatos do passado, sem preocupação de reportar com a visão de futuro até há pouco tempo atrás. Quem conversa com a gente sobre esse assunto muito interessante e importante é a Elaine Funo, que é diretora contábil fiscal da Embraer. Elaine, tudo bem? Tudo bom. Esse tema você vivencia com ele diuturnamente, né? Deu para perceber essa mudança de poucos anos para cá, ou já é há mais tempo que a contabilidade mudou? Eu acho que deu para perceber, sim, né? Como você até começou comentando, né? Acho que a contabilidade aí no passado, aquela contabilidade com aquela visão muito do contador, de fazer aquela questão toda mais do imposto, aquela contabilidade de custos, né? E hoje acho que é uma visão de uma contabilidade bem diferente, uma contabilidade que ela tá para servir o quê? Os investidores, os analistas, os usuários dessa informação, né? Então dá para perceber uma mudança muito grande durante esse tempo. Agora, nós, da contabilidade, também sou contador, fica claro essa mudança para nós. Agora, será que os stakeholders, de maneira geral, perceberam essa mudança? Com certeza, eu acredito que sim, porque eu acho que, devido às crises que nós tivemos, as crises internacionais aí no passado, né, Enron, algumas coisas, cada vez mais os investidores começaram a se preocupar que a contabilidade não é mais o balanço que você faz e arquiva, né, para uma questão mais societária, e viram o valor daquele balanço, o entender, o querer saber da transparência, querer questionar cada vez mais. Eu acho que teve uma mudança muito grande mesmo. E, Elaine, será que dá para a gente definir qual foi o ponto de inflexão, se é que foi um ponto de inflexão, que fez com que mudasse, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, essa visão da contabilidade? Eu acho que tem várias situações que aconteceram. Acho que fora do Brasil, como eu já falei, as questões das crises internacionais. Acho que aqui no Brasil, a abertura, acho que com a entrada da 11638, né, eu acho que foi um grande marco quando o Brasil tomou a decisão, né, de entrar no FRS através da 11638, desse período aí de transição, aonde eu acho que aí assim, o Brasil se igualou com grandes companhias lá fora. Para a gente, na Embraer, isso foi muito importante, porque a gente começou a se igualar com os nossos pares, os nossos concorrentes. Eu acho que também uma evolução muito boa que a 11638 trouxe, né, o FRS, eu acho que também o Brasil começou cada vez mais a entrar também no mercado acionário, né, as pessoas físicas, que era uma coisa que não existia tanto. Hoje é muito comum, né, o usuário precisar dessa informação até para investimento, né, uma mudança de paradigma de investimento das pessoas físicas. Então, acho que isso também foi muito importante. Elaine, até para que o internauta entenda, qual foi essa lei 638, né, de 2007, e o que ela trouxe de importante para o Brasil? Essa lei nova, né, que é a Lei 11638, foi uma lei de transição para a entrada do FRS. Então, foi uma mudança de paradigma, porque quem se forma em contabilidade, né, como contadora também que sou, a gente sempre teve a base da 6404, né? E aí houve uma grande quebra de uma transição para a legislação 11638, que trouxe esses conceitos da contabilidade internacional, do FRS. Então, quando você trouxe esses conceitos para a contabilidade, deixando que o Brasil, ou seja, todos os balanços, ou seja, todas as empresas no Brasil têm que seguir essa regra, que é a 11638, que traz esses conceitos, você começou a igualar o Brasil com outros países, né? Então, acho que isso é um marco muito importante. Agora, no Brasil, significativamente, as empresas de capital aberto e as de grande porte, todas elas se adaptaram a essa lei. Importante, como você comentou. Agora, as pequenas e médias ainda estão no processo de adaptação?
Eu acredito que sim, né? É claro, como eu trabalho numa companhia grande, a adaptação foi mais fácil, foi uma transição. A Embraer já fazia as demonstrações financeiras em US GAAP, então a transição foi uma transição mais fácil de se fazer, mas realmente para pequenas e médias companhias, eu acho que ainda existe aí um processo de transição, mas eu acho que ao mesmo tempo, como as companhias grandes, como exemplo, acho que as pequenas acabaram pegando um pouco do exemplo das companhias grandes e estão se adaptando cada vez mais. Eu acho que é um processo de transição, não é de uma hora para outra que todas as empresas vão estar no mesmo conceito, mas acho que isso vai acabar acontecendo. E essa legislação prevê também que a contabilidade pública seja guiada pelo IFRS, né? Eu realmente estou numa torcida que o quanto antes a gente entre para ficar mais transparente as informações do governo, todos os governos, né? Então, ela é importante. Você falou de US GAAP, que a Embraer preparava as demonstrações financeiras em US GAAP, que são os princípios contábeis americanos, né? Hoje, a Embraer, para reportar lá para fora, porque tem ações nos Estados Unidos, já não reporta mais em US GAAP, e sim tudo em IFRS. Isso. No momento que nós fizemos a transição, nós já tomamos a decisão de não estar trabalhando com os dois gaps, né? E aí nós tomamos a decisão de só fazer em IFRS. Nós conversamos com a alta administração, mostramos quais eram as diferenças de prática, que eram poucas diferenças, né? Acho que a maior diferença que a Embraer, no caso, como a Embraer é uma empresa de grande desenvolvimento, acho que a maior diferença de prática que a gente teve foi a questão do desenvolvimento, né, que para a US GAAP ele é uma despesa, para fins contábeis de IFRS você é um ativo, né, um ativo intangível, e foi muito bom, porque você não precisava, a partir daquele momento, dar diferentes explicações para um mesmo resultado para os seus investidores. A gente fez uma transição também com os nossos investidores. Antes da gente fazer uma mudança, nós fomos preparando esses investidores, explicando quais eram as principais diferenças de prática. Então, ao mesmo tempo que a gente fez a transição da 11638, né, entrando para o FRS, a gente também fez essa transição do SGAP para o FRS e foi muito bom, foi feita com muito sucesso e não houve dúvidas nenhuma na primeira versão. Então, a gente já saiu com a primeira versão, tanto para o Brasil quanto lá fora, em FRS. Já. Para que o internauta entenda o que é o IFRS. É a norma internacional de contabilidade, né? Então, hoje e cada vez mais, né, a gente vê pelas novas legislações, inclusive de FRS, que é uma norma que ela busca qual que é a ideia, né? Que o mundo inteiro fale o mesmo gap. A maior diferença que eu acho que a gente vê hoje no mundo, né, claro, é a legislação americana, que ainda continua com esse gap, mas eu acho que tem um trabalho que está sendo feito aí durante esses últimos, acho que 5 anos, numa tentativa de tanto o FRS quanto o SGAP se unificarem, né? Então, hoje já existem novas legislações que estão saindo aí no mercado, como a FRS 15, que fala sobre reconhecimento de receita. Essas novas legislações, as de leasing também, onde já existe essa unificação, né, da mesma informação, né, do mesmo gap contábil. E eu acho que é uma tendência aí do futuro da gente ter um gap universal, ou seja, só um princípio internacional. Você vai chamar FRS ou SGAP? Eu não sei, mas pelo menos vai ser um princípio internacional, o que é muito bom, né? Todo mundo falar na mesma linguagem contábil no mundo inteiro. Acho que isso é muito importante. Eu acredito que provavelmente os Estados Unidos migrem para o IFRS. As diferenças não são muito grandes. Agora, o americano é bastante resistente, porque ele tinha se comprometido em 2005 a migrar. E até hoje está enrolando. Mas eu acho que os negócios cada vez mais globalizados, eu acho que a tendência é essa, e você poder entender os balanços aqui no Brasil de qualquer país do mundo, né? Isso ajuda o Brasil também na negociação, né? Elaine, com o IFRS, mudaram... ou mudou a percepção, acho que fica melhor, mudou a percepção das demonstrações financeiras ou é a mesma? Não, eu acho que mudou, porque eu acho que o FRS ele trouxe mais transparência, né? A visão do FRS, ele sempre traz uma visão que todo mundo fala na essência, sobre a forma. Então, ele traz a condição de você realmente pegar o seu negócio e como você mostra o seu negócio nas demonstrações financeiras. Como você traz essa transparência nas demonstrações financeiras. Eu acho que quando a maioria das companhias, quando você pega os balanços anteriores, né, o FRS e o balanço de FRS, são
um volume maior de notas, mas não por um volume de notas porque só para colocar, é porque são informações importantes para o seu negócio, então você faz uma abertura diferenciada. Então, acho que o FRS traz essa questão de uma visão mais do negócio para dentro da contabilidade. Acho que isso que é importante. A contabilidade como um todo, ela tem uma preocupação muito grande com os registros contábeis, evidentemente, com a parte fiscal, em atender às exigências do mercado de capitais, CVM, etc. Sobra algum tempo para a contabilidade gerencial, que é o importante, eu acho, para tomar decisão? Eu acho, de novo, também uma evolução, né? Falando um pouco da Embraer, eu acho que, e até é importante, acho que até em outras empresas eu vejo isso acontecer, uma grande divisão de tarefas, né? Então, assim, sobra tempo. Eu acho que na parte, como você falou, da parte fiscal, eu acho que cada vez mais a gente tem visto aí no Brasil, né, um compliance fiscal mais forte, mais automatizado. Você tem as questões dos SPEDs, bloco K, FCONT, uma lista, uma gama de novas obrigações que você tem, mas, de certa forma, eles automatizaram alguns processos. Né? Então, você consegue um pouquinho ali uma coisa mais de compliance, que não é aquela coisa tão manual, né, que você tinha antigamente. A parte de relações com investidores, essa parte de evoluir com o mercado, eu acho que a questão de você estar sempre trabalhando a contabilidade geral junto com esses investidores, junto com o grupo que fala com esses investidores e explicando, você acaba também, de certa forma, tendo aquele alinhamento, você consegue, sim, ganhar tempo para que a contabilidade gerencial entenda o momento hoje da contabilidade geral, entenda as regras contábeis para poder planejar esse futuro, né? Eu brinco que você tem na contabilidade gerencial, claro, os índices como ROI, ROS, VA, um monte de... o próprio fluxo de caixa, né? Mas, para você conseguir entender isso, é muito difícil você não conseguir entender a base, que vem da contabilidade geral, né? Então, acho que dá tempo, sim. Só que eu acho que eles têm que estar cada vez mais interligados. Elaine, a nossa percepção, somos contadores, é muito clara entre a contabilidade geral e contabilidade de custos, não há dúvida. Mas eu acho que os outros profissionais das outras áreas ainda fazem muita confusão com relação a isso, entre contabilidade gerencial e contabilidade de custos. É isso mesmo? Ainda existe, acho que, um pouco aí para alguns paradigmas, né, a serem quebrados. Eu acho que toda empresa é comum, né? É muito comum você ter pessoas especialistas em contabilidade de custos, né, para estar trabalhando principalmente com custos. Mas eu acho que, cada vez mais, de novo, você entender o custo, mas entender o propósito da contabilidade gerencial com aquele custeio e ver que não é só o custo, né? Você tem outras questões além do custeio, como, por exemplo, o caixa. Né? O caixa hoje é uma coisa muito importante. Né? Como que vai ser aquela saída de caixa? Como vai funcionar? Eu estou investindo, então vai consumir mais caixa no começo, no fim? Então, tem a contabilidade de custo, a redução de custos e tudo mais, mas eu acho que, cada vez mais, a contabilidade gerencial está se preocupando com outras questões também. Porque você também tem o controle de caixa, inclusive, no caso da Embraer, como uma empresa de capital aberto e grande, para ter novas captações, para mostrar a situação financeira da companhia. Né? Então, eu acho que, aos poucos, essa quebra de paradigma acho que está quebrando um pouco. Elaine, eu preciso pedir licença a você e aos internautas. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.